Senhor Deus e Pai, gratidão por mais um dia de vida, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, Senhor, e o Senhor tem cuidado das nossas vidas todos os dias, Deus. Obrigado por todas as coisas que o Senhor faz, Senhor, por tudo que o Senhor nos mostra, Senhor, a sua força, o teu poder e o seu cuidado conosco. Cuida, ó Pai, das palavras do pastor Tiago, ó Pai, que seja um momento de muita bênção e crescimento para nós todos, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Olá, é eu já, Nivaldo? Sou eu? Alegria, né? Queremos receber aqui o pastor Tiago Santos. Ele é pastor da Igreja Presidente Américo Brasiliense, né? Sabemos que tem a formalidade aí de é a congregação presbiteriana, porque ainda é vinculada à Igreja Presidente de Araraquara, é pastor da Igreja Presidente de Américo, é casado, tem uma filha e ele vai falar da família e vai falar também sobre o Sola Fide, segundo episódio da nossa série Resgatando a Reforma. Pastor Tiago, alegria recebê-lo, que Deus abençoe muito. Olá, galera, para mim é uma alegria, isso mesmo, sou casado com uma mulher maravilhosa, linda, chamada Aline, linda demais, fantástica, tá aqui do meu lado, só me olhando de lado de olho. A minha filha Yasmin, com 2 anos, e tem uma cachorra também, que é a Mel, uma Cheetos, maravilhosa também. Tá me corrigindo, minha esposa, tá escutando, né? Mas que bom. A Congregação de América é uma igreja, só falta organizar, mas é a melhor igreja da região. É a igreja mais top que existe. Os nossos adolescentes lá são feras, são feras. Então, o Vitão aí, que é um corintiano, ele é um miserável pecador, remido pela graça, né? Mas nem todo mundo é igual, né? Ainda bem que é a unidade na diversidade, né? A gente trabalha. Tem até um São Paulino aí, um sapateiro participando. Tem aí Augusto Neto, eu não conheço, mas tem a Marina, que eu conheço, o Nelson, palmeirense, Nivaldo, palmeirense. Oh, coisa boa, coisa boa. Mas vamos falar sobre o assunto que nos foi proposto nessa noite. Vamos, então, falar um pouco acerca da fé, ou da fé somente. E eu quero compartilhar com você um texto de Romanos, capítulo 3, do verso 19 ao verso 31. Nós vamos expor esse texto, verso por verso, a fim de que nós possamos entender, então, a importância de um desses pilares da reforma protestante, que é somente a fé. Qual a importância dele? Mas para que a gente entenda sobre a sua importância, a gente precisa analisar esse texto, compreender o aspecto da lei, o aspecto de como nós somos salvos mediante a graça e somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 3, do verso 19 ao verso 31, diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso
e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar? Ó Pai amado, ó Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse momento precioso, fala ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz e a Tua direção. Nos use, Deus, e que os nossos queridos ouçam de maneira muito clara a Tua voz e a Tua direção nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Só um minuto. Meu bem, desliga aquela luz para eles, os passarinhos parar de ir. Eu ia fazer a nossa live lá no fundo, no escritório que eu tenho, só que a internet lá não pega bem. Eu tenho que fazer um repetidor, eu mudei para essa casa recentemente, então a gente está ainda nesse processo de mudança. Mas vamos ao que nos interessa nessa noite. Vamos no que nos interessa. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é perguntar acerca de por que você entrará no céu. Por que você entrará no céu? Ou como você vai entrar no céu? Essa é uma pergunta muito simples, mas muito intrigante para nós. Por que ela é muito intrigante? Porque se você pergunta para alguém como que ele entrará no céu, você vai ter respostas variadas. Às vezes até argumentos inusitados e argumentos muito interessantes, como por exemplo alguns dos argumentos que eu quis anotar aqui. Primeira coisa, por que você entrará no céu? Uma pessoa às vezes vai dizer, porque eu nunca fiz nada, pastor. Eu não sou tão mal assim para merecer o inferno. Eu sou bonzinho. Então eu pergunto a você, então, olhando para a sua condição, para a sua vida diante de Deus, é preciso fazer algo para alguém ir para o inferno? Ou será que nós já não estamos no inferno se Jesus Cristo, mediante a sua graça, mediante a sua obra, não nos redimir? A segunda resposta diria assim, pastor, mas eu nunca roubei, pastor, eu nunca matei, eu nunca fui infiel à minha namorada, eu nunca fiz coisa do tipo, mas olhando para a sua natureza, você acha que você nunca fez nenhuma dessas? Não cometeu nenhum desses pecados? Nenhuma dessas situações diante do Senhor? Como que você, segunda pergunta aí do Nivaldo, como que você vai entrar no céu? Aí, às vezes, até a terceira pergunta, a terceira resposta que eu coloquei foi a seguinte, eu mereço ir para o céu, porque na realidade eu sou bonzinho. Aliás, entre eu e o Timóteo, eu sou melhor do que ele. Entre eu e o meu vizinho, eu sou melhor do que ele. Entre eu e o Nelsinho, eu sou santo, piedoso. O Nelsinho, um cara depravado, pecador, merece o inferno. É porque o senhor não conhece, o senhor não sabe o tanto que ele não vale nada, o senhor não sabe como que ele mente, qual que é a sua atitude, qual que é o seu comportamento. Eu mereço o céu, pastor. Eu estou usando o nome de vocês apenas para que você entenda qual seria a resposta das pessoas. Note que, de acordo com que cada resposta que eu falei, as pessoas estão partindo do princípio de que aquilo que elas fazem garante ou dá a ela o direito de entrar no céu. Dá a ela o direito de entrar na presença do Senhor. Dá a ela o direito de viver na eternidade. Contudo, o profeta Isaías, no seu capítulo 64, verso 6, vai dizer que até as nossas melhores obras são como trapos imundos na presença de Deus. São como trapos sujos, fedidos na presença de Deus. Então não é aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu realizo, não é por aquilo que eu sou. Eu sou salvo unicamente e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Nenhum de nós, nem eu, nem você, conseguiríamos de forma alguma cumprir os requisitos da lei. Nenhum dos princípios nós daríamos conta de cumprir. Nenhum dos 10 mandamentos nós não daríamos conta de cumprir de maneira perfeita, como nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu, como Ele mesmo cumpriu e demonstrou isso de uma maneira muito...
Ninguém conseguiria cumprir nenhum desses requisitos. Ninguém daria conta. É interessante que o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso, pois de forma alguma nós temos méritos diante de Deus. Pelo contrário, todos estão culpados diante dele. Todos estão condenados e só são salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não havia implantado essa igreja em Roma, mas o apóstolo Paulo tinha a intenção de passar por Roma, levantar recursos, a fim de que ele pudesse ir, então, à Espanha, a anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a carta aos Romanos é um aspecto de argumentos ou da sua teologia acerca de Jesus, acerca da salvação, acerca daquilo que ele pregava e daquilo que ele anunciava. A igreja de Roma foi provavelmente plantada por aqueles irmãos no tempo do dia de Pentecostes ali, que receberam então a descida do Espírito Santo, e após esse movimento, alguns romanos saíram dali e plantaram a igreja de Roma. Mas Paulo escreve uma carta muito teológica. Inclusive, alguns teólogos vão dizer que se toda a Escritura sumisse ou não estivéssemos nenhuma página, a carta aos Romanos resumiria todo argumento bíblico necessário para a salvação e para o conhecimento acerca de Deus. E é interessante porque naquele período havia aquilo que a gente chama de judaizantes. Quem que eram os judaizantes? Eram judeus, mestres da lei, conhecedores da lei, que haviam se convertido a Cristo, haviam realmente transformado, Deus havia transformado o seu coração, mas dentro da mente deles, dentro do coração deles, a salvação em Cristo não era suficiente. Era necessário, então, guardar a lei, alguns aspectos da lei, guardar algumas festas ou celebrar algumas festas judaicas, e também praticar a dieta judaica, comer apenas aquelas comidas que a lei cerimonial ali em Êxodo apontava e nos mostrava. Nesse sentido, havia muitos rumores acerca de que o apóstolo Paulo estava defendendo um evangelho totalmente distorcido, um evangelho que não pregava realmente a verdade, porque para o judaizante era necessário a salvação em Cristo, mas também era necessário viver de acordo com a lei, praticar a lei, era necessário praticar a dieta judaica e era necessário celebrar algumas festas judaicas. É nesse sentido, então, que Paulo vem falando nos seus argumentos, mostrando que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Por isso que no verso 23 ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse sentido, Paulo então vai nos mostrar como Deus justifica pecadores. Como que Deus justifica sem qualquer prática, sem qualquer obra da lei. E com isso Paulo apresenta, primeiro, o propósito da lei, trazendo 3 argumentos. Em segundo lugar, o porquê que a lei foi dada nesse sentido. E em contraste, ele vai dizer que nós recebemos a salvação pela fé, gratuitamente, somente pela fé. Somente pela fé. Paulo vai trazer aqui uma espécie da seguinte forma. Por exemplo, qual notícia? Eu tenho 2 notícias para você. Qual notícia você quer? A boa ou a ruim? Geralmente nós escutamos isso, não é? O apóstolo Paulo está dizendo basicamente isso. Qual notícia você quer, Nivaldo? A boa ou a ruim? Era boa, né? Uma boa primeira. Ou se for contrário à minha tese. Geralmente as pessoas querem qual a primeira? A ruim. Manda a ruim primeiro, porque depois a boa vai trazer alegria. É nesse sentido que Paulo vai nos mostrar. Primeiro, qual a notícia ruim que o texto nos mostra? Primeiro, todos estão condenados. Ele vai mostrar, então, o propósito da lei. Do verso 19 ao verso 20, ele vai nos mostrar o propósito da lei. E ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo? Olha, a razão de ser da lei de Deus
é a seguinte: fazer com que todo mundo se cale, fazer com que todo mundo seja culpado e fazer com que todo mundo não seja justificado. Então ele vai trazer 3 argumentos acerca do propósito da lei, porque a pergunta que fica no nosso coração é a seguinte: se nós somos salvos pela fé somente, por que Deus deu os 10 mandamentos? Qual a utilidade do decálogo, das 10 palavras, lá em Êxodo 20, que Deus deu à nação de Israel? Qual o propósito da lei cerimonial? Se nós somos salvos pela fé, qual o propósito, então, dos 10 mandamentos? E ele vai trazer, então, os argumentos acerca disso. Primeiro, o propósito da lei é o seguinte: fazer todo mundo calar a boca. E quando Paulo fala acerca de lei, ele está se referindo realmente à legislação mosaica, especificamente os 10 mandamentos, como conhecimento da lei moral de Deus, ou do aspecto em que eu e você devemos viver e obedecer de acordo com a palavra de Deus. E ele diz, olha, tudo o que a lei diz, ou seja, tudo o que a lei aponta, tudo o que a lei menciona aos que vivem, aos que buscam obedecê-la, aos que buscam andar de acordo com essa palavra, é que todo mundo se cale diante dela. Ou seja, Paulo havia dito que os judeus tinham já as tábuas de pedra, a lei escrita nas mãos, enquanto que os gentios tinham também a lei, mas a lei escrita na consciência e no coração. Por que Paulo está dizendo isso? Romanos 1:8. Porque a própria criação revela a glória de Deus, a majestade do Senhor, e torna o homem indesculpável diante de Deus. O que Paulo está dizendo? O homem tem dentro do coração um senso do divino, um senso de Deus, um senso de que há um Deus que existe, embora ele possa não ter ouvido. Eu gosto muito do livro de Todas as Tribos, de John Piper, que ele vai narrar isso, que um pai resolveu pegar uma criança e levá-lo para o meio do mato e dizer, agora meu filho não vai conhecer acerca de Deus, não vai conhecer acerca de religião, não vai conhecer acerca de nada. Porque na perspectiva e no coração desse pai, ser religioso ou praticar algum tipo de religião era algo totalmente horrível, totalmente desapropriado para a vida humana. Mas certo dia o pai chegou na sua casa, depois de fazer compra, ele foi procurar o filho. E cadê seu filho? Então ele foi andar pela mata, procurando. Quando ele encontrou seu filho, então, adorando ao sol, levantando as mãos, dizendo, ó Deus Sol, como o Senhor é grande. Ou seja, essa criança não ouviu de Deus. Essa criança não aprendeu acerca disso. Mas como que ela sabia que existia alguém ou algo maior do que ele? É aquilo que a gente chama de senso do divino, ou senso de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, o propósito da lei é para que todo mundo cale a boca. Ninguém consegue de forma alguma cumprir os seus princípios, cumprir os estabelecimentos dela. Às vezes você vai dizer assim, pastor, mas eu não mato. Aí Jesus, lá em Mateus 5, vai trazer outra conotação. Ele vai dizer, visto que disse aos antigos, não matará. Eu, porém, vos digo, aquele que chamar apenas o seu irmão de tolo, já está sujeito ao julgamento do inferno. Então, matar o meu irmão ou assassinar o meu irmão não é apenas tirar a vida, mas é também destruir a reputação dele, a dignidade dele. Nesse mesmo sentido, o próprio Senhor Jesus vai dizer, visto que disse aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou, já pecou. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o pecado é algo muito mais profundo do que você imagina. É isso que Tiago vai nos dizer no capítulo 2, verso 10, de que a lei é uma unidade. E se eu deixo de cumprir um princípio, eu pequei contra todos. Porque ela é uma unidade na presença do Senhor. Então, qual o propósito da lei? O apóstolo Paulo diz, para que todo mundo se cale. Mas não apenas é esse propósito, mas também para que todos sejam culpados. A razão da lei é a seguinte,
Esse é o motivo pelo qual eu e você vamos para o inferno, porque nós quebramos a lei, nós quebramos os mandamentos, nós quebramos os estatutos, e por isso eu e você somos culpados diante de Deus. É isso que Paulo diz, e todo mundo seja culpado diante de Deus. Ou seja, ninguém é justo. Ninguém pode fazer algo para merecer a salvação. Ninguém pode fazer algo que agrade a Deus, porque todo mundo está condenado. E o erro, meus irmãos, não é a lei. Porque tem alguns legalistas que vai dizer a lei apenas condena. Paulo vai dizer no capítulo 7, verso 11, que a lei é boa, o mandamento é bom, a lei é santa, justa e boa. Ou seja, a lei é boa. O problema somos nós. A lei aponta para o padrão de perfeição. O problema é eu e você que não damos conta de viver nenhum dos princípios dela. De forma que ninguém é justificado. Por isso que Paulo diz no verso 20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por algo que faz. Porque não tem mérito. Eu posso até fazer uma boa ação, mas a minha boa ação sempre está por detrás de pressupostos ou de desejos totalmente egoístas, ou de reconhecimento diante de alguém ou diante de Deus. E Paulo está dizendo, olha, qual o propósito da lei? Todo mundo ficar calado, para que todo mundo seja culpado, e para que ninguém seja justificado. Porque esse é o propósito da lei. Quando eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. É isso que João Calvino nos diz nas suas institutas. Quando eu conheço verdadeiramente a Deus, eu conheço quem eu sou, eu entendo o meu estado, eu entendo a minha natureza diante de Deus, e por isso eu me rendo diante dele, e por isso eu me humilho diante dele. A lei me aponta para, de fato, o padrão perfeito de Deus, e me mostra quem eu sou diante dele. Então, qual que é a má notícia? Primeiro, você está condenado. Você não tem argumentos. O propósito da lei é para que você fique calado. O propósito da lei é para que todo mundo seja culpado. Ninguém tem mérito. O propósito da lei é para que você não seja justo. E nem tente ser justo. Pelo contrário, te condene e mostre quem você é. Agora, nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, então, a notícia de salvação pelas nossas vidas. E aqui nós vemos, então, algo maravilhoso. O segundo argumento do apóstolo Paulo é que nós somos salvos mediante a fé. Não há outra forma. Não há outro meio, nós somos salvos mediante a fé. Por quê? Essa pequena palavra aí no verso 21, que está diante dos seus olhos, mas, grifa ela, é muito importante. Conjunção adversativa dizendo, olha, sabe o que a lei diz? Faz com que você se cale, com que você seja condenado, e que você não seja justificado. Mas, todavia, contudo, agora, é interessante que Paulo, esse termo agora, seria o tempo exato, o momento escatológico, ou seja, nesse exato momento, depois da vinda de Cristo, depois da graça de Cristo, nesse exato momento, agora, sem lei, sem qualquer rigor da lei, manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, enquanto que a lei me condena, a justiça de Deus me absorve. E essa justiça que me absorve, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo está dizendo? A graça, a fé, já acontecia no Antigo Testamento. Um israelita que pecava, o que ele tinha que fazer? Qual que era o que a lei exigia dele? Um sacrifício. E como que esse sacrifício era feito? O sumo sacerdote pegava uma ovelha, perfeito, a degolava e aspergia o seu sangue sobre a tampa do propiciatório. Então, já no Antigo Testamento, você via a fé sendo um meio de graça que levava a pessoa a receber a justiça de Deus, que era lançada sobre o cordeiro que representava ele. Não apenas testemunhada pela lei, o apóstolo Paulo diz, mas também pelos profetas. Quando você vai ler Isaías 53, até parece que o profeta Isaías está diante de Jesus sendo crucificado.
Ou seja, uma profecia que já predizia a vida e a morte de Jesus Cristo. E essa justiça aqui não é o atributo de Deus, no sentido de que Deus retribui ou remunera cada um segundo as suas obras. Não é, como Deus tem vários atributos: amor, bondade, justiça, onisciência, onipresença, imutabilidade. Justiça aqui é a obra de Deus. É aquilo que Deus faz em nosso favor. Então não é um atributo, é o que Deus fez. Claro que revela o seu caráter, revela o seu atributo, mas revela mais a ação de Deus, o atributo de Deus. E Paulo vai dizer: mas agora, sem qualquer tipo de lei, sem qualquer coisa que eu faça, a justiça de Deus me garante a salvação. E ele vai dizer como. Olha o verso 22, justiça de Deus mediante o quê? A fé. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo está dizendo: não há dois meios de salvação, existe um meio só. Deus salva judeus e salva gentios unicamente e exclusivamente por causa da justiça de Deus imputada em Cristo, imputada no Senhor. E eu adquiro essa justiça, ou recebo essa justiça, mediante a fé. A fé é o instrumento pelo qual eu recebo a justiça de Deus. É a mão que se ergue para receber o presente. É como eu disse ontem. Pense num mendigo que está no canto da rua. Ele não tem o que comer, ele não tem o que beber, ele não tem um lugar para viver. E ele levanta as mãos diante de alguém que pode lhe oferecer comida. É nesse sentido que a fé é colocada aqui. É como a mão que se ergue, que necessita, que precisa. E Deus então dá àquela pessoa a justiça dele. Não porque ele fez, não por algo que ele cometeu, mas unicamente e exclusivamente pela graça do Senhor. E é sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Justiça essa de Deus que é realizada em nós ao ouvir a pregação da palavra, como Paulo diz em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se eu não estou pregando a palavra de Deus, eu estou aquilo que o profeta Isaías está dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem diga? Aqui nós já vemos a diferença entre fé natural e a fé salvífica. A fé salvífica vem da palavra de Deus, de ouvir a Deus, um dom de Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso 8, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, não é porque eu tenho fé que eu sou salvo, mas porque Deus me dá fé para ser salvo, para receber o presente, para receber a graça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo então vai trazer um motivo pelo qual todos são salvos mediante a fé. Porque todos erraram o alvo. Todos não vivem para a glória de Deus. A humanidade caiu em pecado. A humanidade foi destituída de Deus por causa da sua própria vontade e ambição. É nisso que Paulo vai dizer: então vocês são justificados gratuitamente por sua graça. Parece até um pouco redundante o apóstolo Paulo, né? Mas na realidade ele faz isso de propósito, para enfatizar: nós somos tornados justos gratuitamente, não é pelo que eu faço. E ele vai dizer: pela graça. Só a graça. Que é um dos solas que vocês viram na sexta-feira passada. Somente a graça. Mediante a redenção em quem? Em Jesus Cristo. Essa palavra redenção, grifa ela, que é muito importante também. O que é ser redimido? Aponta para um ato que era feito naquele período em que um dono ou alguém de muitas posses ia na praça para comprar um escravo. E ele pagava esse escravo, e com o preço que ele pagava, ele estava remindo esse escravo, trazendo para si. E a partir daquilo que ele pagava, o escravo era seu. E ele poderia dar liberdade a ele, poderia bater, poderia matar, e poderia fazer o que quisesse. A mesma ideia é aquela ideia quando o povo sai do cativeiro egípcio, onde que Deus então traz a libertação para o povo. Inclusive a Septuaginta, a tradução grega, vai trazer esse termo
redimir. Ou seja, nós somos redimidos da escravidão do pecado unicamente e gratuitamente por Jesus Cristo, mediante a redenção dele, a qual ele propôs, verso de número 25, no seu próprio sangue como propiciação, como alguém que propiciou algo. O propiciatório ficava no meio da Arca da Aliança. Ficava na Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no meio do tabernáculo e, posteriormente, no meio do templo. Era o lugar mais santo, era o santo dos santos. O sumo sacerdote entrava no propiciatório uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo. E dentro da Arca da Aliança estava o quê? Os 10 mandamentos, a lei. Então, quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa da Arca da Aliança, que tinha 2 querubins, que as suas asas tocavam uma na outra, o sangue cobria a lei, dizendo, olha, algo foi pago. Algo foi pago, cobrindo a lei, redimindo. E é nisso que Paulo está dizendo, Deus propôs, mediante a fé, no sangue de Jesus Cristo, manifestando a sua justiça. Por Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus não faz vistas grossas ao pecado, mas ele deixou com que algumas coisas fossem impuras, porque estava dentro do decreto dele, da vontade santa dele, do propósito dele em salvar unicamente e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Então, toda vez que eu peco, ou toda vez que eu erro, quem está sendo novamente imputado sobre o pecado? Jesus Cristo. Por isso que a salvação é sem obras da lei. Deus vai cobrar do nosso representante, Deus cobra de Jesus, do seu sangue, aquilo que ele fez por nós. Por isso que a salvação é mediante a fé. Inclusive, Paulo diz, tendo em vista da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, somos justos e salvos por causa da fé. Então, quando nós olhamos sobre a sola fides, não é um argumento novo. Não foi a reforma que trouxe uma novidade. Ela apenas trouxe o que as Escrituras já diziam, no meio de uma igreja que estava totalmente vivendo no pecado. Aonde que o povo estava colocando Maria mais a fé, o Papa mais a fé, o apóstolo, o pastor mais a fé, o dinheiro mais a fé. Então Martinho Lutero, ele entende essa doutrina claramente, dizendo, não é o que eu faço, como eu disse ontem, Martinho Lutero, ele se autoflagelava, ele dormia às vezes no sereno, ou em noites de chuva, para amortecer o seu corpo, e ele confessava quase que 24 horas por dia. Se ele saísse do confessionário e lembrasse de um pecado, ele voltava correndo, até que então ele entendeu que a salvação não é pelo que eu faço, é pela graça. Nós vivemos num tempo de tanto legalismo, nós já temos tantas leis nas Escrituras, e o povo ainda tenta inventar mais leis, como roupa, como corte de cabelo, como adereços, para cada vez mais impor ao povo aquilo que eles nunca dão conta de cumprir. Nós somos salvos mediante a fé. Nós apropriamos dessa salvação por meio da fé. Fé essa que não é nossa, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Não é pela mediação de Maria, pelo Papa, pelo sacramento, mas pela graça. Por fim, Paulo conclui trazendo 4 aplicações. Primeira delas, onde está o orgulho? Aonde que está o orgulho daqueles que se acham que podem ser salvos pelo que fazem? É isso que Paulo diz no verso 27. Onde, pois, a jactância? Não existe nenhum. Foi excluído. Por que lei? Das obras? Não. É pela fé. É pela fé no Senhor, na justiça de Deus, naquilo que Ele fez. Somos salvos pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Segunda aplicação do Paulo. Concluímos, então, o homem é justificado, independente do que faz.
Independente das obras da lei, ele é justificado ou tornado justo por causa da fé. Fé essa que Deus implanta no seu coração para receber o presente que Deus, então, nos garante na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na salvação do Senhor. Essa é a conclusão. Não é o que eu faço que me garante entrar no céu. Se você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu fui tão puro, tão perfeito, pastor, Senhor Jesus, eu não pequei, eu não menti, eu não adulterei, eu não fiz nada disso. Aí Jesus vai olhar para você e falar assim, você fez alguma coisa? Mas você está culpado aqui. Enquanto que o outro vai chegar e falar assim, Jesus, eu não mereço mesmo não. Mas ser propício a mim, pecador, eu creio no Senhor, eu sou salvo por ti, o Senhor pagou meu preço. Entra, bendito meu Pai. Há uma terceira aplicação, visto que é porventura Deus somente do judeu? Não é também do gentil? Sim, também do gentil. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, Deus é apenas do judeu ou Deus é apenas dos gentios? Paulo está dizendo, ele é Deus de todos eles. Mas eles, porventura, são salvos de que forma? Como que Deus justifica o circunciso e o circunciso? Pela fé, mediante a fé. A convicção, meus irmãos, o que é fé? Hebreus 11, verso 1. É crer naquilo que eu não vi e que Deus realizou. Esse mesmo fato era visto no Antigo Testamento. Por que era visto? O povo não tinha que oferecer o sacrifício? Eles ofereciam o sacrifício mediante a fé naquilo que eles não viram, mas aguardavam. Nós também não vimos, mas nós cremos por fé naquilo que Cristo já fez. Fez por nós. Então somos salvos pela fé, seja circunciso ou incircunciso. E por fim Paulo vai dizer então a importância. Então a lei não serve para nada? Anulamos, pois, a lei? Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Antes, pelo contrário, confirmamos ela. Aí eu vou entrar naquele aspecto de Tiago. Que Tiago fala assim, a fé sem obras é morta. Tiago está contradizendo Paulo ou está acrescentando a Paulo? Tiago está acrescentando. Ele está dizendo, olha, alguém que foi salvo, alguém que foi redimido, alguém que foi justificado, alguém que nasceu de novo, ama de fato e pratica as boas obras. As boas obras é apenas consequência da minha vida com Deus. Se eu fui salvo, eu pratico obras. Se eu fui redimido, eu vivo a vida com Deus praticando obras. Ele é apenas consequência da salvação, como o batismo, por exemplo. O batismo não salva ninguém. A Igreja Católica coloca o batismo mais a fé. As Escrituras dizem, olha, o batismo é apenas um sinal visível de uma graça invisível no coração. É apenas externar aquilo que Deus já fez no meu coração e que eu revelo a todos, dizendo, Jesus me salvou mediante a graça. Salvou pela graça mediante a fé. E eu quero então concluir com uma história fantástica, que eu acho que pode ser propícia a mim e a você. Havia no Império um grande músico, um homem que sabia tocar muito bem, tipo Nivaldo. E ele desejava estar na presença do rei. E ele achava que por causa do seu dom, do seu canto, daquilo que Deus havia dado, ele poderia entrar na presença do rei. E certo dia ele entrou, foi até a porta para cantar para o rei, apresentar o seu dom, aquilo que ele recebeu. E ele não foi atendido. E ele voltou então para casa, angustiado, chateado, e colocou no seu coração que ia, daquele dia em diante, trabalhar muito, adquirir muito dinheiro, para comprar uma roupa real, da realeza, comprar também um cavalo digno da realeza, para que fazendo assim, ele pudesse então entrar. E ele fez tudo isso. Comprou a roupa, comprou o cavalo. E naquele dia em que ele estava indo para encontrar com o rei, ele caiu do cavalo. O cavalo sujou, a sua roupa rasgou e a sua roupa estava suja de lama. Aquele cantor chorou, pois ele sabia que agora, de fato, ele não seria recebido na presença dele.
Mas o príncipe estava andando com seu cavalo ali perto e ele tinha encontrado com a princesa. Isso não está na história, mas eu estou apenas ilustrando para que você se sinta assim. E ele então estava passando perto ali e viu aquele homem chorando e perguntou: por que você está chorando? Ele diz: olha, eu comprei uma roupa, comprei um cavalo para me encontrar com o rei. Queria mostrar o meu dom, o meu talento e cantar para ele e mostrar o que de fato eu posso oferecer. O príncipe olhou para toda aquela situação, tirou a sua capa, colocou sobre ele e disse: agora volte. Eu tenho certeza que eles vão te receber. Esse homem então vestiu a capa daquele príncipe e foi correndo para o palácio. Chegou no palácio, todo mundo viu que as roupas não eram dele, mas sim do príncipe. E ele então entrou e pôde entrar por causa do cavalo e da roupa do príncipe. Ao chegar na presença do rei, com a roupa, com aquilo que o príncipe deu a ele, ele pôde então apresentar o Senhor. Moral da história: ele só entrou porque a roupa do príncipe estava sobre ele. Nós só entramos no céu, como o Nivaldo disse aqui, por causa da roupagem que Jesus Cristo coloca sobre nós. Por causa da salvação mediante a fé que recebemos. Caso contrário, você não vai entrar. É somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Que você, mediante essa história, possa entender. Não é pelo que você faz. Nada. Não é porque eu sou pastor, conhecedor da Bíblia, estudo, que mereça salvação. Sou um pecador como você. Eu sou salvo pela graça. E eu recebo essa justiça de Deus mediante a fé. É a mão que se ergue para receber de Deus, de Cristo, aquilo que Ele pagou na cruz por mim. Que Deus abençoe a sua vida, que de fato você possa olhar para esse pilar da fé reformada, somente a fé, entendendo que de fato é a graça de Deus constantemente. E a fé é o único meio que faz você viver, caminhar e andar e praticar as boas obras. Vamos orar? Ó Deus amado, Deus querido, obrigado por esse momento. Aplique essa verdade ao coração de cada um deles e que eles possam ser desafiados a viverem e a caminharem pela fé em obediência ao Senhor. Nós oramos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém.